Para. João Kleber, né? Nem tenho a pretensão, nem quero ser. Então esse vídeo ficou um pouco maior do que o normal que eu faço. Mas ficou super interessante, vai até o fim. Hoje é um dia que eu gosto muito, que é as polêmicas. E fui pesquisar um assunto que me intriga por demais. E é muito legal, porque eu acabo aprendendo muita coisa, né? Isso vira uma nova cultura. Meu pai sempre dizia, o saber não ocupa lugar, e é verdade mesmo, não ocupa lugar. E aí eu fui pesquisar sobre esse assunto, e eu queria falar sobre os medos. E aí fui ver, pesquisar, é bárbaro você fazer isso, né? E eu descobri os 7 maiores medos do ser humano. E o primeiro medo é esse mesmo que você imagina, que eu acho que a maioria, bom, é uma pesquisa, né? Não sou nem eu que estou falando, né? A primeira, em primeiríssimo lugar, é a morte. Porque a morte é uma incógnita, né? Ninguém sabe. E eu morro de medo de morrer. Não sei porquê, mas eu tenho muito medo de morrer. Sei lá, e aí entra a religião, catolicismo, kardecistas, espiritismo, judaísmo, cada um fala uma coisa, mas é uma incógnita para todo mundo, né? E vai da sua fé, de você acreditar, sei lá o quê. A gente bem que podia combinar alguém voltar, né? E explicar pra gente se há vida depois da morte, o que acontece depois da morte, porque esse mistério é muito mistério, eu fico com muito medo da morte, Deus me livre. Eu não sei o que tem que fazer, mas é uma coisa que nós não podemos escapar, e é o primeiro lugar, não tem jeito. E não tem o que fazer, né? Infelizmente, sei lá como fazer, não sei se existe uma terapia para isso, eu não sei. Só sei que eu morro de medo de morrer. E o segundo lugar, olha, segundo lugar, eu achei que não, mas é o segundo lugar. É a altura. As pessoas morrem de medo de altura. Eu não sei porquê, eu não tenho medo nenhum de altura. Aqui, ó, você tem medo de altura? Onde eu tô? No L ponto. Tá alto demais isso aqui. Olha que legal. Plena São Paulo. Olha que bárbara a altura disso aqui. Olha isso. Espetáculo! Você viu onde eu tava? Fui num L ponto, num prédio aqui da Vila Olímpia. Um amigo meu me autorizou a ir lá no escritório dele. Márcio, obrigado! Nossa, você viu o tamanho daquilo? Que coisa mais louca! Tem gente que morre de medo de altura. Eu não sei porquê, acho que é o medo da morte volta, né? Tudo está relacionado à morte, eu acho, né? Por isso que a pessoa tem medo. Medo da altura porque vai morrer, entendeu? Vai cair e vai morrer. Mas é horrível mesmo se você ter medo de altura, porque se você tiver medo de altura, como é que você pega avião? Você não vai naqueles restaurantes suspensos, né? Fica 40 metros suspenso. O cara tem medo de altura. É uma fobia. Bate uma taquicardia na pessoa e ela não consegue subir, fica travada. E sei lá o que fazer com altura, é procurar evitar, né? Não subir, quer dizer, subir sobe até, né? Mas não ficar perto, né? De uma sacada muito alta, né? É terrível. E a terceiro maior medo do homem, essa eu também tenho. E é horrível. Eu não consigo, isso realmente é uma doença que eu tô tendo. Meu pai ficou assim, eu tô ficando assim depois de velhinho, e eu tenho um problema enorme com claustrofobia. Eu tenho medo até de elevador. Tá ficando difícil, mas a claustrofobia
é também o terceiro maior medo do homem. Pode imaginar ficar preso dentro de um porta-mala de um carro? Nossa Senhora. E sabe qual é o quarto? Eu não me conformo. Como pode ter medo disso? Mas é o quarto maior medo do ser humano. Eu adoro. Para falar a verdade, eu só durmo desse jeito, que é o escuro. As pessoas morrem de medo. É o quarto colocado. A pessoa não pode ficar no escuro. Eu não sei o que é isso. Deve ser algum trauma de criança, sei lá o que é isso. Mas eu não me conformo a pessoa ter medo do escuro. Sei lá. Eu acho que a pessoa entra numa paranoia de assombração. Ou volta a ter medo da morte também, né? Sei lá. Ai, que coisa mais difícil falar desse assunto, né? Eu acho, será que tem terapia para tudo isso? O escuro é um dos que mais provoca medo nas pessoas. Hein? Acende a luz. Agora o quinto, o sexto e o sétimo colocado. Esses grandes medos que a gente tem, né? Eu não sei, eu acho que terapia pode ajudar, sei lá. Eu não posso falar porque, tecnicamente falando, eu não conheço. Mas muitas pessoas usam da terapia, né? E pode ajudar. Eu acho que, pra mim, né? Eu procuro evitar os meus medos. Eu prefiro não enfrentá-los. Procuro evitá-los. É lógico, tem coisa que é inevitável, né? Por exemplo, a pessoa tem medo de altura e não vai pegar um avião. Ou tem claustrofobia como eu, não vai andar de avião. Mas tem coisa que se eu puder evitar, eu evito. Então, eu prefiro evitar. Agora, tem terapias, deve existir terapias que podem ajudar muita gente, não é verdade? E o quinto, o sexto e o sétimo. O quinto colocado, durma-se com um barulho desse, em quinto colocado, tem gente que tem muito medo de sangue. A pessoa desmaia. Sei lá, cada um tem os seus medos, né? Medo de sangue. O sexto colocado, esse morro de medo desse. Esse é o que eu menos tenho medo na minha vida, que é falar em público. Tem gente que bate a taquicardia e não consegue, trava, dá branco. É uma coisa horrível para a pessoa, né? E muitas vezes ela tem que enfrentar esses medos, né? Mas você sabe por que a pessoa tem medo de falar em público? É porque ela tem a impressão de que ela não vai ser aceita pelas pessoas. E aí bate esse medo, essa insegurança da não aceitação das pessoas que estão ouvindo essa pessoa. E aí é terrível. E tem muita gente que faz terapia porque precisa falar em público. É incrível, mas é verdade. Esse eu não tenho, dá para perceber, né? E o sétimo, último medo do homem, né? Eu também acho incrível, mas é o que eu li, são os insetos. Que coisa, né? A pessoa tem medo de inseto. Uma baratinha, por exemplo, o tamanho de uma barata. Você faz assim, você matou a barata, mas tem muita gente que tem pavor. A minha mãe, por exemplo, ela tinha medo de rato. E ela nem falava a palavra, ela falava R-A-T-O. Ela tinha pavor. Então, tem muita gente que evita. Eu evito totalmente os meus medos. Mas tem um que, infelizmente, que é o campeão, né? Que é o medo da morte, né? Esse a gente pode até ter medo, mas é inevitável, né? E eu tô ficando mais velhinho, sei lá, ficando mais próximo da morte, isso é uma realidade. Pode ser até que viva mais 20, 30 anos, mas eu estou mais próximo da morte. E sabe que hoje eu não tenho tanto medo da morte como eu tinha antigamente. Hoje eu tenho menos medo da morte. Porque o que eu estou achando é que eu gosto tanto da minha vida, eu gosto tanto de viver, que eu vou ter saudades da minha vida. Entendeu? Então, era isso que eu tinha para falar. Seja feliz. Tchau!